Ao contrário dos românticos, várias histórias espalhavam o temor em relação às ações dos ciganos. Assim nasceu, por exemplo, a lenda que povoou durante muitos séculos a mente dos não-ciganos de que os ciganos roubavam crianças. Quem nos conta essa história é o professor Ático Vilas Boas da Mota. Existe uma fantasia em torno disso, e essa fantasia parece que foi muito incrementada na Tchecoslováquia, de antigamente era a Boêmia, não é? Eles imprimiram um jogo de baralho que você tinha uma sequência, você ia botando os números, arrumando as cartas, e era a história de um casal de crianças não ciganas roubadas por um cigano. E diz lá em todo que a criança sofreu assim, saudade dos pais, chorava muito. As cartas vão se seguindo, né? Quando chega no fim, para exaltar o milagre, Nossa Senhora diz que as crianças foram recuperadas por interferência de Nossa Senhora. Na última carta do baralho, daquele jogo, aparecem as crianças salvas, né? Mas, conclusão da história, quem fez aquela história sob a forma de carta de baralho, se esqueceu de apresentar as crianças no fim, muito sorridentes, muito bem tratadas, gordas e bem vestidas. Ou seja, a lenda omitiu o fato de que o cigano que pegou o casal o teria feito para cuidar e entregar as crianças em plena saúde à Nossa Senhora. O professor Ático lembra ainda que os ciganos possuem dois lados muito positivos: o não abandono das crianças e dos velhos. Dois lados positivos dos ciganos. Primeiro lado positivo: nunca foi encontrado em nenhuma comunidade de ciganos espalhados em praticamente todos os países, nunca foi encontrada uma criança abandonada. Esse é o lado positivo quando nós temos problema de menino de rua, não é isso? Segundo, eles não abandonam as pessoas idosas, tratam com muito carinho os velhos, porque eles são gerontocratas. A palavra do velho, ela é muito ouvida e não tem história de nenhum idoso abandonado, enquanto nós às vezes colocamos até parentes nossos nos asilos. Com a evolução das máquinas e da tecnologia, o nomadismo cigano diminuiu nos séculos XIX e XX, com vários ciganos começando inclusive a frequentar os bancos escolares, e assim surgindo os primeiros registros escritos sobre ciganos, redigidos por ciganos. Mas eles ainda enfrentariam um novo desafio em sua existência, quando na primeira metade do século XX, uma sombra cobriu a Europa, espalhando medo e um desejo insano de uma raça pura superior. O
nome da sombra era nazismo, seu líder, Adolf Hitler. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft in euch der Führer der deutschen Jugend hat das Wort. Deutschmenschen, unser Führer Adolf Hitler ruft uns zu putzen die Gesellschaft. Juden bringen in die Arbeitslosigkeit. Raus! Schwule bringen tödlich Krankheiten. Raus! Schwarze verdunkeln unsere Gesellschaft. Raus! Wir werden der Welt beweisen, wir sind unbesiegbar. Unbesiegbar! Assim como os judeus, os ciganos foram alvos dos campos de concentração. Os nazistas consideravam os ciganos como uma raça indeterminada, fadada ao extermínio, como nos fala a escritora Cristina da Costa Pereira. Os ciganos, como não se podia negar para eles a condição deles serem ou não arianos, porque, veja bem, eles eram indo-arianos, dentro do seu tronco de genealogia, seu tronco genealógico, eles eram classificados como indo-arianos. Não tem nada a ver com o ariano alemão, mas é um ramo. Como eles não podiam, estou falando agora dos nazistas especificamente, dizer que eles não tinham esse componente, eles classificavam os ciganos no que eles chamavam de mistura racial indeterminada. E com essa marca é que eles levavam os ciganos para os campos de extermínio. Na Europa de 1941, com a eminente vitória nazista, um novo slogan era propagado: depois dos judeus, os ciganos. Mas os pelotões de execução não esperaram o massacre judeu para iniciar a matança dos ciganos. Os dois aconteceram simultaneamente. Em 1942, em um boletim policial nazista, dizia-se que era indispensável exterminar esse bando integralmente, sem hesitar. E assim começou o assassinato em série. Os testemunhos dos poucos sobreviventes dos campos de concentração mostram o horror vivido pelos ciganos. A sirena anunciou um princípio de um rigoroso toque de recolher. Os caminhões chegaram por volta das 20 horas. Os ciganos tinham previsto o que estava para acontecer, mas os alemães fizeram de tudo para confundir as ideias. Ao saírem dos acampamentos, os ciganos recebiam uma ração de pão e salame, e muitos assim acreditaram que se trataria simplesmente de transferência para outro campo. Então, um pelotão das SS, armado e auxiliados por cães, irrompeu no acampamento e lançou-se contra mulheres, crianças e anciãos. Um garoto tcheco suplicou aos gritos: "Eu lhe peço, senhor SS, me deixe viver." A única resposta que teve foram os golpes de cacetete. Por fim, foram todos jogados, em montes, no caminhão e levados ao crematório. Ja już widzę te bary boka, ani ja mena ne socha, i ani juda koter maru jaj, o baharis bi bahta alo. Jaj sarmeyek farkere dava, le baharis murdarava. Sarmeyek farkere dava, jaj, le baharis murdarava. Ja la 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 da la 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 oh ja la 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 da la la la. Os ciganos, muitas vezes por apresentarem ótima condição de saúde,
eram escolhidos para os testes dos doutores do nazismo, como Josef Mengele. Houve cenas de cortar o coração. Mulheres e crianças se ajoelharam diante de Mengele e de Borger, gritando: "Piedade, tenha piedade de nós!" Em vão. Foram abatidas a coronhadas, pisadas, arrastadas ao caminhão, levadas à força. Foi uma noite horrível, alucinante. Na carroceria foram jogados os que também já tinham morrido sob os golpes da clava. Os caminhões chegaram ao bloco dos órgãos por volta de 22 horas e 30 minutos e ao isolamento por volta de 23 horas. Os SS e 4 prisioneiros levaram para fora os enfermos, mas também 25 mulheres em perfeita saúde, isoladas com os respectivos filhos. Não há dados exatos sobre o chamado Holocausto Cigano, mas de acordo com o Centro de Pesquisas e Arquivos do Holocausto em Nova York, esse número pode chegar a 500 mil mortos. Mas por que o Holocausto Cigano é tão pouco citado nos livros de história em relação ao Holocausto Judeu? Quem nos responde a essa pergunta é a escritora Cristina da Costa Pereira. Ao passo que os judeus, com o tempo, é inevitável a comparação, né? Os judeus, eles estudaram, eles se informaram, eles têm cultura escrita, apesar das suas leis antiquíssimas, da sua tradição, mas eles se inseriram no mundo. Eles não acharam que, ao se inserirem no mundo dos goi, né, dos não-judeus, eles perderiam sua tradição. Então eles foram para as universidades. Nós temos gênios da humanidade. Nesse momento, eles tiveram elementos para se proteger, porque são mais bem informados, né, tiveram mais cultura. O cigano, por ele ficar sempre como um povo à parte e não se inserir na sociedade não cigana, eles tiveram em quantidade, nem se compara, os judeus realmente estudaram, eles não tiveram elementos para se defender, tanto que hoje, na contemporaneidade, já existem inúmeros ciganos na Europa que entraram naquele grande processo de vítimas da indenização. Hoje eles já sabem disso.